Quando o Felipe me perguntou sobre qual seria o tema da minha palestra, veio espontâneo, eu não pesquisei, eu não procurei. Eu falei, a função do amor na evolução. Aí eu parei e falei, mas por que veio esse nome? Depois da palestra do Ariston, eu comecei a entender por que veio esse título. Porque parece que o ambiente, que o momento histórico, principalmente da nossa sociedade atual, está precisando muito de amor. E o amor é uma força incrível, que a gente não vê, mas que ela existe. O amor é como a gravidade. Ninguém vê a gravidade, todos veem o efeito da gravidade. Só que a gravidade puxa para baixo. E o amor eleva, puxa para cima. Por amor, nós ficamos extremamente felizes, exultamos, mas também sofremos, não é? Fazemos renúncias, fazemos atos heróicos. Mas o mais importante, que é por amor que nós nos aproximamos de Deus. E o Ubaldi tinha um amor imenso no coração. Ele amava verdadeiramente a humanidade. E é por esse motivo que ele dedicou toda a sua vida à missão que lhe foi dada no dia de Natal de 31. Nos momentos de meditação, de reflexão, que eram muitos na vida de Ubaldi, talvez mais da metade do seu tempo ele estava em estado de meditação ou reflexão profunda, ele conseguia transpor, superar as barreiras do ego e entrar em contato verdadeiro com Cristo cósmico. E foi num desses momentos de reflexão profunda, desse contato maravilhoso, que ele afirma ter visto como tudo se originou. E ele escreve isso no livro O Sistema. Então ele afirma, apareceu-me Deus com uma esfera que abraça o todo, isto é, um conceito abstrato de esfera existente além do espaço, cuja superfície está no infinito. Deus está no centro e domina toda a esfera, existindo também em cada ponto seu. Fica difícil de imaginar uma esfera com a superfície no infinito. Mas é difícil explicar qualquer manifestação que se tenha num momento de meditação, naquilo que os hindus chamam de samadhi. A pessoa transpõe as barreiras do tempo e do espaço, e quando volta, não encontra palavras para explicar a experiência. Então, quando ele afirma um conceito abstrato de esfera existente além do espaço, cuja superfície está situada no infinito, não há dúvida que é difícil para imaginarmos, mas é uma tentativa. É uma tentativa de mostrar que Deus não tem limites, que Deus abrange o todo. E ele continua, olhando mais de perto,
Olhando mais de perto, vemos que a esfera se acha constituída não de uma, mas de 3 esferas, idênticas em tudo, e cada uma vai se transformando na outra. Então, são 3 esferas que vão se misturando e uma vai se transformando na outra. No primeiro momento, Deus é puro pensamento. No segundo, é de elaboração interior. E no terceiro, é a manifestação da ideia. Então, esse samadhi, essa manifestação superior que ele teve, ele tentou transmitir em palavras, coisa que não é fácil. E vamos ver. Mais uma tentativa de tentar explicar a visão que o Baldi teve. O que seria isso? O Baldi diz, então, que apareceu Deus como uma esfera, que eram 3, que se misturavam e se tornava uma, e, a primeiro momento, era a ideia, depois a manifestação. Qual é a manifestação? A manifestação do amor do pensamento de Deus. Então, essa manifestação são essas criaturas que são a manifestação do pensamento de Deus. E essa manifestação, que vamos chamar de espíritos, ele criou de forma que esses espíritos fossem totalmente livres, porque era uma manifestação de amor. Então, esses espíritos não poderiam ser coagidos a nada, eles tinham que ter liberdade plena. Mas tinham também outra característica, além da liberdade. Eles tinham a individualidade. Deus não criou uma coisa amorfa. Deus criou uma coisa diferenciada. Então, Deus fez a sua criação, criou espíritos por amor, individualizados, e que eles deveriam ter uma total liberdade, ou seja, eles deveriam ter o livre-arbítrio. Mas acontece que esses espíritos perfeitos, porque a criação de Deus não poderia ser de outra forma a não ser perfeita,
eles não tinham a potência, a sabedoria de Deus. Era uma fagulha de Deus. Então, eles eram perfeitos e eram individualizados, e eles tinham uma função. E eles eram perfeitos na sua função. Eles desconheciam uma outra função. Mas eles também tinham a liberdade. Então, eles poderiam permanecer na função que Deus lhe havia determinado ou não. E acontece que alguns desses espíritos, talvez por curiosidade ou por outro motivo, quiseram experimentar outras funções que eles desconheciam. E o que acontece então? Acontece o que sempre acontece com todos. Quando nós vamos fazer alguma coisa que desconhecemos, nós erramos. E foi isso que aconteceu. Mas a criação perfeita de Deus não poderia ter erro em absoluto. Então, esses espíritos que, por curiosidade, vamos dizer, ou por algum outro motivo, quiseram experimentar uma outra função e assim, desconhecendo essa outra função, deram origem ao erro. Esses espíritos se distanciaram do centro, se distanciaram de Deus. E são esses que estão aqui ao redor. Ubaldi chamou os espíritos que não se afastaram de Deus, que permaneceram na sua função, chamou de o sistema. E esses espíritos que se afastaram de sua função, por curiosidade ou por algum outro motivo, fazendo com que o erro surgisse, criaram o antissistema. Mas que fique claro que esse afastamento não é a nível de distância física. Eu estou próxima dessa mesa, estou mais longe do Damas, mas o meu nível de consciência, o nível de consciência do Jorge Damas, é muito mais próximo do que o meu e dessa mesa. Então, o afastamento que se deu no sistema para o antissistema é a nível de consciência, não uma distância física. Então, as características do sistema são amor, a criação foi feita por amor, foi a manifestação do pensamento de Deus, um pensamento de amor. Segundo, liberdade. As criaturas eram livres de permanecer na sua função ou não, ou seja, tinham o livre arbítrio. E terceiro, a individualidade. Eu sou. Cada criatura, cada espírito tinha a sua função determinada, diferenciada. Não eram todos iguais. E nós não somos partes do sistema, mas também o sistema está aqui presente. Nós fazemos parte do antissistema. Mas mesmo sendo antissistema, nós temos essas características na nossa essência, porque nós somos criaturas também originadas do pensamento de Deus. Conclusão, então, o sistema é constituído pelos espíritos que não se afastaram de Deus, e o antissistema é constituído pelos espíritos que se afastaram de Deus. Repito, uma distância
a nível de consciência. E essa distância a nível de consciência é que o que fez com que, se afastando de Deus, surgisse a matéria. Então vejam, tudo no nosso mundo, sem exceção, é constituído por matéria, não é? A parte mais grotesca. E essa matéria é constituída por partículas menores. No caso da pele, nós temos células, moléculas, átomos. No caso de uma mesa, de um objeto, nós temos moléculas e átomos. Na antiguidade, se acreditava que o átomo fosse a menor partícula. Isso já na antiga Grécia. Tanto é que a palavra átomo significa não divisível. Ou seja, imaginavam que o átomo fosse a menor partícula e, portanto, não seria possível dividi-la. Mas, graças a trabalho de cientistas, a partir do século XX e no final do XIX, já se descobriu que o átomo é constituído por várias partículas. E ele é formado similarmente, muito parecido com o sistema solar. No centro temos um núcleo e ao redor nós temos aqui o que nós chamamos de eletrosfera. Comparando com o sistema solar, aqui estaria o Sol e aqui nas órbitas estariam os planetas, cada um girando e respeitando a sua órbita. No átomo acontece exatamente a mesma coisa. Então vejam a primeira coisa que interessante. Já existem regras estabelecidas e respeitadas. Às vezes a gente deveria aprender com átomos, porque eles respeitam mais as regras do que muitos humanos. No núcleo, nós temos partículas, chamadas prótons e nêutrons. E ao redor, as outras partículas bem distanciadas, 100.000 vezes mais longe, estão os elétrons. Bom, não se preocupem que eu vou falar um pouco de átomos, mas não vou dar uma aula de química. Fiquem tranquilos, em primeiro lugar. Muito bem. Os elétrons giram ao redor do núcleo, tá certo? Porque eles têm carga elétrica negativa, enquanto o núcleo tem carga elétrica positiva. Muito bem. Aqui nós temos, como eu falei no núcleo, os prótons e os nêutrons. Geralmente em quantidade igual, geralmente, nem sempre. Agora, os elétrons que giram ao redor do núcleo sempre são exatamente na mesma quantidade dos prótons. Muito bem. Cada átomo, dependendo de quantos prótons tem no seu núcleo, tem uma identidade. Então, o átomo que tem só um próton aqui é o hidrogênio. O átomo que tem 2 prótons é o hélio, e assim por diante. Que tem 3 é o lítio, que tem 8 é o oxigênio. Então, dependendo do número de prótons, eles têm uma identidade, eles são diferenciados. Então, vejam que interessante. O átomo, ele tem o núcleo, tá certo? Onde nós temos os prótons e os nêutrons, e tem a eletrosfera, onde giram os elétrons, similarmente aos planetas ao redor do Sol.
E o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Isso em qualquer átomo. E os elétrons são distribuídos em camadas. Ou seja, todos os elétrons não giram todos juntos numa órbita. É como exatamente os planetas. O Mercúrio tem o planeta mais próximo do Sol. Depois Vênus, depois a Terra mais longe, Marte e assim por diante. Então, os elétrons também são distribuídos em camadas e cada uma só pode ter um determinado número de elétrons. Se é a primeira camada, só pode ter até 2. Na segunda, 8, na terceira, 18 e assim vai, sucessivamente. Essas camadas não são infinitas, são só 7. Mas, sucessivamente, é uma quantidade exata de elétrons. Mas olha que interessante, gente. O átomo, para ter estabilidade, ele tem que seguir uma outra regra. Ele tem que ter 8 elétrons na última camada, ou seja, a última órbita, com exceção dos átomos hélio e hidrogênio. Todos os outros têm que ter 8 elétrons. Mas tem átomos que não têm 8 elétrons, porque eles não têm 8 prótons. Então, o que eles fazem? Eles, para adquirir estabilidade, têm que ter 8 elétrons na última camada. Eles vão se acasalar, esses átomos. Então, vejam aqui. O átomo que tem um próton só, como eu falei, é o hidrogênio. Eu sou o hidrogênio. Ele pode dizer, eu sou o hidrogênio. Aquele que tem 6 pode dizer, eu sou o carbono. O que tem 7 pode dizer, eu sou o nitrogênio. Mas vocês estão vendo que não tem 8 elétrons na última camada. E o átomo de oxigênio, que tem 8 prótons, ele tem 8 elétrons, mas 2 na primeira e 6 na segunda. O que eles fazem, então? Eles se acasalam. Eles se juntam com outros átomos para adquirir a estabilidade tão desejada. Como nós, todos nós queremos estabilidade. E isso já vem lá a nível atômico. Então, vejam bem que interessante aqui. Aqui nós temos o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio. Observem que aqui um oxigênio, para adquirir estabilidade, se acasalou com outro oxigênio. Então, um empresta os elétrons para o outro e os dois vivem felizes e contentes. 8 elétrons, porque alguns elétrons fazem o trabalho para os dois. No entanto, aqui, eu tenho um oxigênio que preferiu se acasalar com 2 hidrogênios. Ou aqui, 2 oxigênios com um carbono. Quando há esse acasalamento, essa união, surgem as moléculas. Então, aqui eu tenho uma molécula de água. Aqui eu tenho uma molécula de oxigênio. Aqui eu tenho uma molécula de gás carbônico. Mas vocês notaram que não é todo oxigênio que vai escolher outro oxigênio. Nem todo oxigênio vai escolher 2 hidrogênios. Nós percebemos aqui que existe um livre-arbítrio. Um átomo escolheu um companheiro, o outro átomo da mesma categoria escolheu outro companheiro. E isso é liberdade, isso é o livre-arbítrio.
Mas agora outra pergunta. O que fez um átomo de oxigênio se acasalar com 2 hidrogênios e o oxigênio aqui se acasalar com outro oxigênio? Houve uma atração, houve uma simpatia. Alguma coisa atraiu para que esses 2 átomos se juntassem ou esses 3 se juntassem. Será que essa atração, essa simpatia, não será o protótipo do amor, que lá na frente nós chamamos de amor? Então, vejam uma experiência que o cientista japonês, o Masaru Emoto, realizou com a água. Ele colocou a água em contato com energias de pensamento amoroso, ou de pensamento de ódio, ou de músicas diferentes. Aí ele congelou a água e fotografou os cristais que se formaram. Então vejam que interessante. Opa! Aqui, vejam que interessante. Aqui, quando a água havia sido colocada em contato com pensamentos agressivos, de ódio. Aqui, quando foi em contato com pensamentos de amor. E aqui, a água foi exposta ao som do rock heavy metal. Me parece que a água, que as moléculas de água mostraram nitidamente uma sensibilidade, uma reação às energias, ou seja, elas sentem. Tudo no nosso mundo sente, tudo no nosso mundo tem consciência. A consciência que tão maravilhosamente o Ariston falou. Claro que a consciência de um indivíduo é diferente da consciência de uma molécula, não há dúvida. Há uma distância enorme, evolutiva, mas não que ela não exista, ela existe. Então vejam, o amor, a diferença, a beleza do cristal que se formou. E, a meu ver, isso talvez alguém ache bonito. Na minha ideia, na minha percepção, é uma imagem muito feia. Mas o amor, então, ele está presente na nossa vida desde o nível atômico. E nós estamos falando de amor, o Ariston falou de amor, e o objetivo hoje é mostrar a importância do amor, mas o que nós deparamos na nossa vida é sempre muito sofrimento. O sofrimento está presente em nossas vidas e não tem como fugir desse sofrimento. Agora, por que, se Deus é a manifestação de amor do pensamento de Deus que criou o sistema? Tudo bem que algumas partículas, que alguns espíritos se afastaram, mas foi a criação do pensamento de amor. Por que tanto sofrimento, então? Tá certo? Porque Deus também, não se esqueçam que Ele nos deu o livre-arbítrio. E o que significa o livre-arbítrio? Significa a liberdade de escolha. E quando se tem uma liberdade de escolha, nós
sabendo que nós não somos donos da verdade, não sabemos tudo, nem sempre nós fazemos a melhor escolha. Ou seja, quando nós temos opções, nós podemos escolher uma, mas depois estamos amarrados às consequências, estamos presos às consequências. Se nós escolhemos ir para a esquerda, depois nós vamos ter outras oportunidades que vão surgir, não há dúvida, mas eu eliminei essa possibilidade. E como nós somos ainda bastante ignorantes, nem sempre as nossas escolhas são as mais acertadas. E, não sendo as mais acertadas, nós vamos ter uma reação. E não há dúvida, cada escolha nossa vem de mãos dadas com a responsabilidade da escolha. Ou seja, se a escolha for boa, o resultado, vamos dizer, vai ser prazeroso, vai ser agradável, vamos gostar. Mas se a escolha não for boa, o resultado talvez provoque sofrimento. Então, o livre-arbítrio e a responsabilidade, elas vêm de mãos atadas. Não tem como mudar. Mas, como eu falei, nós ainda somos muito ignorantes. E nós temos a responsabilidade. Será que Deus nos abandonou? Porque, vejam bem, dar uma liberdade a um indivíduo ignorante significa dar a possibilidade dessa pessoa errar muito. A chance dela fazer mau uso dessa liberdade é extremamente grande. Então, se Deus nos ama, como Ele poderia ter nos deixado com essa liberdade, sabendo que nós não temos o conhecimento suficiente? Mas Ele, como eu disse anteriormente, o sistema é perfeito. Então, Ele criou a possibilidade também de retornarmos ao sistema, de aprendermos o caminho de volta. Então, Ele não nos abandonou, por quê? Ele deixou uma orientação, uma manifestação do pensamento de Deus, é a lei de Deus. Então, a lei de Deus é a ideia central do universo, como o Baldi diz, é o sopro divino que o anima e governa em movimento, tal como vossa alma, pequena centelha dessa grande luz, governa o vosso corpo. Então, Deus não nos abandonou. Ele deixou para nós a lei de Deus, que o Baldi chamou de a lei de Deus. E a lei de Deus é a diretriz, é o nosso farol, que nos indica como conduzir a vida, como o indivíduo deve se comportar para poder retornar ao sistema. A lei é a grande alma que está no centro do universo, não centro espacial, mas centro de irradiação e de atração. Veja, a lei de Deus nos atrai com o seu amor, que é a força com a qual Deus fez a criação. E a irradiação, ela irradia amor. E desse centro, ele irradia e atrai tudo, pois ele é tudo, o princípio e suas manifestações.
Eis como pode ser onipresente. Está aqui explicado como Deus está presente em tudo, em todos os momentos, em todos os lugares das nossas vidas. Mas novamente aqui, vejam bem, Deus nos deixou a lei de Deus também, que está presente em nossas vidas. Nós queremos agir corretamente, queremos agir dentro da lei de Deus. Somos boas pessoas, mas nós somos ignorantes também. Então, como saber se erramos? Muito bem. A gente não pode esquecer que a vida do indivíduo é como uma novela. Nas novelas, cada capítulo é consequência dos capítulos anteriores e base para os capítulos seguintes. Há uma amarração entre eles. A nossa existência transcorre da mesma forma. Cada vida, cada vez que reencarnamos, é uma consequência das reencarnações anteriores e a base para a reencarnação seguinte. E o que acontece? Em cada vida, nós aprendemos muitas coisas e deixamos de aprender outras. Erramos. Então, o que nós estamos construindo hoje, que vai ser de base para a próxima vida, vai depender muito dos nossos acertos e erros. E eu vou tentar, por ser uma pessoa bem intencionada, agir o mais corretamente possível. Mas por mais que eu queira ser correta e agir corretamente, em muitas ocasiões, nós erramos. Erramos porque nós mesmos colocamos em movimento forças que nos levam a errar. Porque, na verdade, tudo que nos acontece, sempre na vida, é merecimento, é consequência de nós mesmos, não é castigo. Deus não castiga. Se eu andar aqui e tropeçar, é porque eu não prestei atenção aonde eu estava andando. Não é castigo de Deus. É uma consequência natural de uma desatenção. Então, novamente, o indivíduo está bem intencionado, quer ser o melhor possível, mas a si mesmo ele erra. Então, como é que se soluciona esse problema? Surge a dor. A lei de Deus tem um método infalível para que a gente aprenda. A dor. Quando vem a dor, tá certo? Não tem como o indivíduo não parar para refletir, pensar e analisar. Então, a dor é uma função fundamental da vida e, como tal, não pode ser eliminada. Nós estamos sempre muito preocupados em eliminar a dor. Dói o dente, corremos para tomar uma Novalgina. Dói em outro lugar, bato o pé, resolvo com uma massagem ou com uma compressa. Então, nós queremos eliminar a dor. Não tem nada de errado nisso. Mas nós temos que procurar a causa que origina a dor. Porque senão ela vai voltar novamente. E por isso que o Baldi diz, ela é íntima função de ordem biológica, construtiva, como excitante de atividades conscientes.
Então, a dor, ela é como um professor. Agora, dependendo do nível evolutivo do indivíduo, nem sempre a dor é vista como um professor. Se o indivíduo é pouco evoluído, ele não aceita a dor. Ele se acha vítima, ele se acha injustiçado. Por que eu e não ele? É o primeiro pensamento que vem à tona. Então, esse indivíduo pouco evoluído, quando sofre por não entender a causa e ele não procura a causa, nele faz aflorar revolta, vingança, ódio, e vai fazer com que ele cometa novamente outros e outros erros. Até que vai chegar um momento que ele vai perceber que esse caminho não resolveu nada. Ou seja, repetindo o mesmo caminho, ele vai continuar sofrendo. Então, o que acontece? Chega uma hora, como diz, cai a ficha. Então, ele começa a pensar que aquele caminho não vai resolver o problema da dor, ele começa a buscar a causa da dor. Ele não reage de imediato, ele vai buscar a causa que provocou a dor. E ele começa, então, a refletir, a procurar a causa do sofrimento. E assim, ele vai evoluindo. Hoje ele procura a causa de um sofrimento mais imediato, depois ele vai procurar a causa de um sofrimento mais profundo, às vezes o sofrimento causado por um comportamento. Até que os mais evoluídos veem a dor como um professor que os alerta dos erros. Então, eles não maldizem mais a dor, eles agradecem a dor, porque a dor é o melhor professor, é o professor rígido, que exige do aluno que ele tem que aprender na perfeição. E é por isso que o Baldi diz: a dor é o esforço necessário da evolução, é a essência e a razão da existência, contém o germe de uma felicidade cada vez mais alta que o homem deve conquistar. Como uma felicidade cada vez mais alta? É claro, ele sofre, se já está procurando as causas da dor, ele descobre, ele encontra as causas e se propõe a não repetir o erro, essa dor vai ser eliminada e não vai voltar mais. Vai sutilizar a dor, vai ser outro nível de dor, porque enquanto não voltarmos ao sistema, nós vamos passar pela dor. A diferença é o tipo de dor, de sofrimento. Não pensem vocês que os santos não sofriam. Indivíduos tão evoluídos que se tornaram santos, eles sofreram muito, muito, enquanto estiveram aqui encarnados. Então, a dor, enquanto estivermos nesse mundo de matéria, a dor vai estar presente. A diferença é o nível de dor. E a maneira de como nós vamos enfrentar essa dor, aceitar, rejeitar ou transformá-la numa professora. Então, à medida que sofremos, ela contém o germe de uma felicidade cada vez mais alta que o homem deve conquistar. À medida que o homem evolui, essa dor se modifica,
ela deixa de ser do nível material para ser mais espiritualizada. Não é mais uma dor física, é uma dor emocional, uma dor de sentimento. E se a dor faz a evolução anula progressivamente a dor. Então, à medida que sofremos, evoluímos. E à medida que evoluímos, sofremos cada vez menos. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Agora, fica claro, quando vocês leem Mateus 5, que os bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque os que choram são aqueles que já estão no caminho. Muito bem. O que acontece é que nós transcorremos nossas vidas, como falamos agora há pouco, né? Renascendo e desencarnando, e renascendo e desencarnando. E o que acontece quando nós encarnamos é que dedicamos a nossa vida, o primeiro objetivo é um objetivo material. Está errado? Não, nós temos corpo, nós temos corpo. Nós temos que cuidar do corpo. Atualmente, há muitas campanhas na televisão de colocar muito isso em evidência. Vocês têm que comer muita verdura, têm que fazer ginástica, têm que dormir 8 horas, têm que tomar bastante água, têm que andar. Tem que fazer muita coisa para manter o corpo são. Não há dúvida. Mas acontece que por mais que eu faça tudo que me recomendam, como verdura, como grãos, durmo 8 horas, tomo bastante água, ando, faço ginástica, chega uma hora que eu vou morrer, eu vou desencarnar. Não tem como. Então, não adianta ficar em adoração do corpo, porque ele caduca e morre. Opa! Já está com pressa aqui. Somos corpo e alma. Matéria caduca e morre. A alma evolui e renasce. Então, por mais que nós cuidemos do corpo, que está certo cuidar do corpo, mas não nos tornar escravos disso, não tem jeito, mais cedo ou mais tarde, nós vamos desencarnar. E o que vai permanecer é a alma. Ela teve, durante essa estada aqui, reencarnada, a possibilidade de evoluir. E renasce. O Ubaldi diz aqui, dá mais uma orientação. Nesse mundo, como nós vimos, nós temos infinitas possibilidades. E nós ficamos perdidos às vezes. Qual é o melhor caminho para ser tomado? Imediatamente, a primeira ideia que as famílias têm em relação aos filhos, ou o adolescente que vai escolher a profissão, ele vai colocar na frente um objetivo material. Ele vai colocar na frente qual é a profissão que me dá um bom sustento, ou um sustento para minha família. E, às vezes, ele coloca isso como prioridade. Até aí não tem nada de errado, excelente. Mas o que acontece é o seguinte, uma coisa é você escolher um trabalho só devido à remuneração, ou escolher um trabalho, uma profissão, porque é o teu anseio interior, porque é a tua vontade que te faz levar por esse caminho. Mas, de qualquer maneira, no nosso mundo aqui,
se nós queremos de alguma forma progredir, como Ariston falou, progresso, o nosso caminho são ciência e trabalho. O trabalho ele não é só uma necessidade econômica, é uma necessidade moral. Ao conceito limitadíssimo, egoísta, socialmente danoso de trabalho-lucro, é preciso substituir o conceito de trabalho-dever, trabalho-missão. Então vejam, repito, não há dúvida, os indivíduos precisam trabalhar. Mas uma coisa é trabalhar para acumular riqueza. Já tem uma casa, compra outra, já tem um carro, compra mais 2, já não suficiente carro, vai comprar iate, vai comprar helicóptero, vai comprar sei lá o quê. Então, esse é um trabalho egoísta. O indivíduo está olhando a sua ganância. É uma sede de querer, de poder, porque quanto mais ele tem, mais ele se sente forte, mais ele se incha, mais ele fica potente. Esse é o trabalho egoísta, que só olha para si. E nós temos o trabalho dever. Aqui, já esse egoísmo se expande para a família, ou para a sociedade, ou para o país. Então, é um trabalho em que há um egoísmo, mas é um egoísmo mais amplo, bem mais amplo. Não é só para si. Eu quero o bem-estar da minha família, eu quero o bem-estar da sociedade em que eu vivo, eu quero o bem-estar da coletividade. Então, já é um nível mais alto, evolutivo em relação ao trabalho. E, finalmente, o trabalho-missão. O trabalho-missão, ele não olha mais para si, ele só olha para o outro. A mola propulsora do trabalho-missão é o amor, a compaixão. Ele sente o sofrimento do outro, sendo esse outro o seu semelhante, sendo esse outro animal, planta, não importa. O outro que eu estou dizendo é a criação de Deus. Então surge o trabalho-missão. A recompensa desse trabalho é a felicidade, a diminuição do sofrimento do outro ser. E o Baldi coloca aqui também que o outro caminho da evolução humana é a ciência. Por que a ciência? Quando se fala em ciência, a ideia que se tem de imediato é um laboratório cheio de instrumentos estranhos, pipetas, bicos de Bunsen, computadores, um ambiente frio de emoção. Mas não é essa ciência que o Baldi está falando. A ciência pela ciência não tem valor, vale apenas como um meio de ascensão à vida. Vossa ciência tem um pecado original, dirigir-se apenas à conquista do bem-estar material. A verdadeira ciência deve ter como finalidade tornar melhor os homens. Essa é a minha ciência. Ou seja, a ciência, que é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de busca. Mas o que eles estão buscando? Eles estão buscando, em última análise, a essência daquele fenômeno. Eles estão buscando a vida daquele fenômeno.
E isso só se encontra através do amor. Nada podemos encontrar na essência se não utilizarmos o amor. Vejam o que um grande matemático e físico, Max Planck, falou em certa ocasião. Max Planck, o pai da física quântica, ele afirma o seguinte: para os crentes, Deus está no início de todas as coisas. Para o cientista, no final de toda a reflexão. Então, a gente vê que já temos cientistas que sentem a presença de alguma força maior, de alguma essência inexplicável em termos materiais, que sustenta e dá vida a todo e qualquer fenômeno da nossa natureza. E a nossa evolução, como nós dissemos aqui, nós estamos amarrados nesse mundo ao eixo do tempo. Né? Nós nascemos, passamos um período encarnados e depois desencarnamos. E nesse período nós aprendemos muitas coisas, tá certo? Nós nos educamos, nós nos civilizamos. Esse é o progresso que o querido Aristóteles falou. Nós aprendemos, nós nos educamos, nós nos aprendemos a conviver com o outro. Nós aprendemos, descobrimos uma série de coisas em relação ao universo, em relação à matéria. Então, tudo é educação. Mas o Baldi diz que chegou a hora da gente se civilizar realmente, não só na casca, mas em profundidade. Então está na hora do indivíduo não só estudar para ter um diploma e lhe dar um bom trabalho, mas está na hora do indivíduo realmente procurar a essência que dá vida e sustenta aquele fenômeno. E isso só se descobre quando tem o amor. Então, a nossa evolução, que é o retorno ao sistema, que é o retorno à casa do Pai, só será possível se, em toda a nossa vida, em todos os nossos atos, o amor estiver presente. O amor é a força e a energia suprema que movimenta os astros e as galáxias. O amor é o eixo e a lei ao redor do qual gira o universo. Isso foi dito por Dante Alighieri há muitos séculos atrás. O amor é a fonte que nos une à verdade. Sem amor, não tem como nos aproximarmos da verdade, da essência das coisas, do que sustenta os fenômenos do universo. O amor, impulso fundamental da vida, força de coesão que rege todo o universo, potência divina de eterna reconstrução, encontrá-lo-emos sempre, indestrutível, em formas infinitas, em todos os níveis do ser.
é o impulso fundamental da vida, força de coesão, que rege todo o universo. Rege todo o universo. Potência divina de eterna reconstrução. Encontrá-lo erros indiscutíveis em formas infinitas em todos os níveis do ser. Então o amor está presente em todos os níveis do ser, do átomo ao arcanjo. Nós vimos no átomo aquela atração simples, que nada mais é que talvez o início da presença do amor. E foi por amor que o balde cumpriu a sua missão. A missão que lhe foi incumbida no dia 24 de dezembro de 31, pela sua voz. E ele dedicou realmente, de corpo e alma, se dedicou a realizar essa missão. E a obra de Balde, ela tem partes científicas, éticas, morais, espirituais, mas ela é essencialmente uma obra de amor. Por isso, quando lemos a obra de Balde, tem que ser com amor. Sentir a obra de Balde, a sua essência. E, finalmente, depois de concluir a obra, ele vai desencarnar no dia 29 de fevereiro de 72, às 0h30, depois de realmente ter cumprido sua missão, mas não sem a ajuda da sua filha, Agnese, que no último mês ficou na cabeceira do seu leito no hospital. Registrando naqueles gravadores antigos as últimas palavras, as últimas páginas do livro Cristo. Difícil de ser até entendido, porque ele já não pronunciava bem as palavras, não conseguia respirar direito. Mas ele finalmente encerrou a obra e partiu. Ele partiu, mas também ele não nos abandonou. Ele deixou uma obra para todos nós, para toda a humanidade, para todos aqueles que têm amor no coração. A sinfonia está escrita.
IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org